Muito boa noite. Tenho que começar por agradecer a vossa presença, agradecer o acolhimento do Museu do Fado na pessoa da doutora Sara, agradecer ao nosso apresentador a gentileza de nos acompanhar hoje. Eu, muito brevemente, além do prazer grande que é para qualquer editor lançar um livro novo, este é um livro peculiar. É um livro que não é exatamente como os outros, porque é uma espécie de condensado de todos os livros possíveis. Vocês conhecem o trabalho da Ela Lima, sabem disso tão bem como eu. Encontramos aqui de tudo, é uma espécie de canivete suíço para qualquer ocasião. Eu estava aqui à procura de uma... Assim? Agora sim. Mas não ouviram nada, pois não, portanto também não vale a pena. Rewind. Não vale a pena. Eu andava aqui à procura, obviamente este é um livro que é útil em qualquer ocasião, até para se apresentar a si mesmo. Eu andava aqui à procura de uma citação, vou correr o risco de citar mal, mas diz o Dalai Lima que neste país basta não ter braços nem ter pernas que se constrói logo um busto, que se era logo um busto. E eu acho que se alguém merece um busto é exatamente o Dalai Lima. O verdadeiro apresentador desta noite, eu acho que dispensa apresentações e vou passar já a palavra ao Manuel Xavier. Boa noite. Não, ao contrário. Boa noite a todos. Também eu é que tive imenso gosto em ser convidado pela editora e pelo Jorge Lima para estar aqui. Estou um pouco embaraçado. Vejo o Sérgio Godinho do lado de lá e normalmente costuma ser ao contrário. E além disso eu sei que não vou estar à altura dele quando eu estou do lado de lá. À altura está ele, não é? Àquela altura nunca chegarei. Esforcei-me, mas nunca chegarei. Agradeço a todos e a paciência por ouvirem umas palavras, porque, como verão, apesar de eu ter muitos pontos em comum com o Jorge, demos coisas muito diferentes. Uma sem graça, outra cheia de graça. Sou sem graça. Calma. Bom, Jorge e João Coutinho, por mais que eu me esforce e por mais que tente, e tenho feito muito, não consegui ainda mais do que não conseguia notoriedade suficiente para apresentar livros de pessoas que não sejam minhas amigas. Tenho apresentado vários livros, mas em geral só os amigos é que me pedem para apresentar livros. Ninguém, senão os amigos, viu ainda em mim um talento, um standard de gosto, critério, audiência, para eu poder apresentar livros de pessoas que não conheço, que não me são próximas, social ou circunstancialmente. É um desabafo que eu faço. Eu realmente gostava que vissem em mim um árbitro da criação artística suficientemente sólido para falar de obras desconhecidas. Mas não foi desta ainda. Não foi desta ainda. O Jorge Lima é o autor deste livro que hoje apresentamos. É um amigo de longa data, não no sentido corrente na nossa expressão em que todos os conhecidos são amigos, um amigo num sentido talvez mais antigo, ultrapassado, um sentido coimbrão. Vivemos muito tempo no mesmo meio, conhecemos as mesmas pessoas, fizemos as mesmas leituras, observámos a mesma realidade que nos conformou o humor, partilhámos essas leituras ao ponto de termos as mesmas referências, mesmo as mesmas referências de graça. Podemos estar interminavelmente a contar histórias cómicas do nosso tempo de Coimbra, das pessoas, do Liceu, da Praia de Mira, com um misto de nostalgia e vontade de rir e hipercriticismo. Neste ponto eu ainda estou bastante perto do Jorge. Nós realmente vivíamos num ambiente fantástico. Quando eu recordo o liceu onde ambos andámos, é impressionante como demos, apesar de tudo, por pessoas normais. Um liceu
no liceu que frequentávamos, o bullying de que hoje se fala seria praticamente uma brincadeira de crianças. Na nossa formação, na adolescência, na juventude, as nossas brincadeiras eram de uma violência brutal. Eram o aperta-azeite, o jogo da estátua, ir ao poste, o caldo. Eram coisas que não vêm no livro da tortura de Sócrates, mas podiam claramente lá vir referenciadas. Só que, apesar desse caldo comum, que é muito comum, de amizade, de referências, de conhecimentos do mesmo meio, numa cidade pequena, só um de nós desenvolveu nesse meio um talento raro, o outro não. E é esta a verdade. E é desse talento que eu venho falar aqui hoje. O talento do Jorge. Não é fácil falar do talento do Jorge. Porque conhecer o autor, ao contrário do que as pessoas podem pensar, não ajuda nada. De facto, há pessoas que pensam, se calhar, pensam na sua boa-fé, de que serve muito conhecer o autor das obras, que isso ajuda a perceber a obra, e eu acho exatamente o contrário. Acho que na maior parte das ocasiões, os grandes artistas que eu aprecio, tirando o Sérgio Godinho, é importante separar o autor da obra, e muitas vezes colhi grandes desapontamentos de querer conhecer, ir para além da obra e querer conhecer o autor. E, portanto, conhecer o autor não facilita as coisas, não interessa nada para apreciar uma obra, não interessa nada conhecer os mecanismos psicológicos, o passado, os atavismos. Eu conheço isso tudo do Jorge, os mecanismos psicológicos, os atavismos, o passado, as coisas engraçadas, as ridículas, as menos ridículas. Vou-me conter. Se ele não se contiver na altura em que falar, eu pedirei réplica, no fim, pedirei uma segunda volta. É justo. Mas, sinceramente, não é fácil falar de um autor. Não tenho a certeza realmente de querer conhecer os autores de que gosto. Neste caso, obviamente, gabo-me de conhecer um autor de que gosto. Imagino que não gostaria nada de ter convivido proximamente com Camilo ou com essa. Acabo de ver, vim em Milão entusiasmado, precipitei-me para uma exposição de pintura de um pintor que eu apreciava imenso e aprecio, Jackson Pollock, e essa exposição tinha um filme sobre o processo criativo do autor, e fiquei completamente desencantado. Quando estudava a arte contemporânea, ou quando estava em Serralves, tinha um verdadeiro fascínio por Pollock, e os curadores das exposições e os diretores de Serralves falavam de uma pintura que expressa ritmo de dança e movimento, e eu fui ver esse filme, desgraçadamente, esses quadros que me espantavam, fui ver como é que eles se faziam. E o autor tinha um processo criativo simples, num barracão gigante, forrava o chão de tela e espalhava pinceladas com um pincel, claramente torturado e perturbado pela sua existência trágica, pela sua perturbação natural e pelo alcoolismo que acabou mal. E, portanto, nós conhecermos muito por detrás o autor não ajuda nada. É claro que o Jorge não tem nenhum traço destes do Pollock, mas não ajuda nada. O melhor é separarmos a pessoa da obra. E neste caso eu não consigo. Segundo aspecto, difícil também, os engraçados fazem-me medo. Fazem-me medo porque os hipercríticos e os grandes observadores fazem-me medo. Como é que na sua cabeça eu estarei a ser agora representado? O que é que ele estará a pensar dos meus gestos, dos meus bordões de linguagem, da forma como penteio o cabelo ou da forma como articulo as palavras? Não sei o que estará a pensar, mas nada seguramente de bom no caso do Jorge Lima e, em geral, no caso de todas as pessoas que têm graça.
Mas seria injusto se eu dissesse que o Jorge Lima é um engraçado. O Jorge Lima não é um engraçado. O Jorge Lima tem graça, mas eu levo a sério. Rio-me, claro, sozinho e acompanhado, quando me chegam as suas sentenças pela caixa do correio, às vezes isoladas, outras vezes o processo criativo é mais agitado e surgem grandes revoadas, mas rio-me, de facto, mas é um sorriso de prazer sincero pela criação, pela oportunidade e pela habilidade zelosa com que joga com as palavras. Esse sorriso é muito mais isso, um sorriso de satisfação por um produto artístico, peculiar, muito mais isso do que o simples acolhimento de uma chalaça. O certo, como lhes disse, como lhes mostrei, o certo é que neste caso o talento não resultou do meio. O meio era o mesmo. Tivemos os mesmos amigos, os mesmos mestres, até os mesmos zeladores espirituais. E de um lado brotou um falador profissional, cultivador de saberes chatos e entediantes, e do outro brotou este humor consistente, esta arte do calambur sofisticado, esta imaginação, esta fertilidade que joga com a língua escrita e com as sonoridades, com a homofonia, para criar o insólito, o nonsense, o equívoco, mas sempre a crítica, por vezes até a crítica cruel, mesmo quando não parece. Bastante mais desencantado do que cínico. Eu acho o Jorge Lima bastante mais desencantado do que cínico. É um conservador, certamente. Não lhe conheço simpatias por ideologias mais próximas do lado esquerdo, nem por ideologias no sentido abstrato ou na sua forma partidária. Ele é um conservador, mas o desprezo com que olha o que dizem, o que fazem e o que são aqueles que pertencem ao seu próprio lado, o desprezo com que olha para eles, mostra que está bem mais por cima do que alinhado. E nesse sentido, até se pode dizer que o Jorge Lima não respeita ninguém. Eu diria, apesar de tudo, quase ninguém. Resiste sempre à grossaria erótico-satírica, bruta e óbvia. Não é que seja um terreno que ele desconheça, mas resiste sempre em dar-lhe letra de forma. Mesmo nesse terreno erótico-satírico, só chega quando a inspiração se torna absolutamente irresistível. Essa é, apesar de tudo, uma fronteira que eu reconheço no seu trabalho. E, apesar de tudo, sim, também uma fronteira na sua educação católica. Essa sua educação, ou esse seu contacto, não sei se fé, coloca-lhe uma barreira quase invisível, mas uma barreira, talvez mesmo a única barreira que nunca ultrapassa. Raramente, e de que raramente se aproxima. Jorge Lima é um desencantado e não um puro cínico, pois. Porque os cínicos não têm esta consistência, nem cultivam a amizade e a lealdade e as memórias pessoais como o Jorge Lima cultiva. E ao Jorge Lima, tantos de nós, num tempo em que o desencantamento espreita em cada esquina, ao Jorge Lima nós devemos muito feito de pequenos momentos de grande sabor. Quando nos chega a sentença do dia, um bálsamo, especialmente no ambiente concentracionário das sociedades de advogados por onde eu me passei.
temos realmente necessidade de nos rirmos de nós, das outras pessoas, dos famosos, dos políticos, das nossas crenças. E nós devemos ao Jorge Lima, todos nós que conhecemos o seu trabalho, esses micromomentos higiênicos do nosso dia. E minha primeira sensação, quando ele me pediu para apresentar, era, portanto, uma sensação de gratidão. Ao longo de anos, há uns micromomentos em que entram pela via digital as suas ideias, os seus pensamentos, as suas graças, as suas críticas, e naqueles momentos fugazes, a maior parte das vezes, a nossa vida muda ali. Há um corte com a nossa rotina, com a maçada, com o desencantamento, com o desapontamento dos nossos dias, e por isso eu estou-lhe muito grato. Não é um cínico. E só aparentemente é distraído e desprendido. Eu vi há pouco uma entrevista em que o Jorge Lima responde ao António Araújo, também ali, com um ar nonchalante. Pergunta o António como é seu timbre, faz perguntas sérias, quer realmente tirar alguma coisa do autor, quem é, de onde veio, como é que é o processo criativo, e o Jorge Lima responde-lhe com um desprendimento que é obviamente coreografado e teatral. O António Araújo não lhe arranca uma única resposta certa. E nessas respostas desvaloriza-se a si próprio, ri-se dos seus projetos, acha-se realmente, trata-se a si próprio como um nada, como uma espécie de coisa fugaz que não merece sequer a atenção da entrevista, mas ele não é realmente assim. Jorge Lima não é distraído e desprendido nesse sentido, tanto no sentido mais provocador com que eu estou a tratar, como no sentido verdadeiro e autêntico. A forma como estes pensamentos resistem ao tempo, o modo como aumenta e como varia o círculo dos seus amigos, mostra até que ponto não há desprendimento, não se deixam as coisas ao acaso, até que ponto é meticulosa a forma como cultiva o seu jardim. Jorge Lima não é realmente distraído e desprendido. Talvez seja verdade uma coisa que ele diz nessa entrevista, é que o Dalai avança onde o Jorge se coibiria. O Dalai avança onde o Jorge seria tímido. Talvez isto seja verdade, concedo. Mas engana-se quem pensar que o Dalai Lima é um alter ego do Jorge Lima. Engana-se quem pensar que o Dalai Lima é o alter ego de uma personalidade acanhada, de um autor socialmente desinteressante, como tantas vezes acontece no mundo dos livros e no mundo da pintura. O Dalai é, ao contrário, eu sei, uma ferramenta cuidadosamente oficinada, torturada, burilada, arriscada. O Dalai é o próprio Jorge, e só quem não conversa com o Jorge é que não percebe isso mesmo. E para mim, a originalidade da sua criação está nesses momentos, nesses micromomentos, na oportunidade. Eu sei que muitos dos pensamentos são persistentes, resistem ao tempo. Eu sei isso. Mas o seu sentido explosivo de oportunidade é a marca d'água do Jorge Lima. Sem querer ser provocatório para a editora, que presta um grande serviço a quem não conhece o Dalai Lima e a quem não conhece o Jorge, a verdade é que a marca d'água do Jorge não é o livro, é também o livro, certamente, mas a marca d'água é a sua oportunidade explosiva e o gozo do momento. O Dalai emerge hoje, mais uma vez, fechando um ciclo de pensamentos, mostra-se impresso, mas isso não é necessariamente o seu melhor. O Jorge não tem aquela ambição de vários pseudo-heróis do mundo digital, do mundo dos blogs, que estão mortos por fugir do efêmero e tornarem-se burocratas famosos. Há tantos por aí, em lugares tão importantes,
já. O Jorge, penso eu, faz um livro porque o Jorge é um homem de livros. O Jorge tem como ferramenta um mundo digital, o seu personagem e a sua oficina é um mundo digital, mas o Jorge Lima é um homem de livros. Embora muitas vezes a sua arte pareça ser o antilivro. Eu sei que ele tem sempre a nostalgia dos livros e por isso emerge do ciberespaço ciclicamente para sair do seu ambiente de conforto, como diz o Primeiro-Ministro atual, o ambiente para sair da sua plataforma ideal ou natural. O meio ideal do Jorge é a internet. Mas o Jorge, como grandes pintores, grandes artistas urbanos de rua, sente de vez em quando o desejo de usar uma tela. E quando sente esse desejo de usar uma tela, faz os livros, com a ajuda, neste caso, abençoada do João Coutrinho. Mas nunca o Jorge Lima será de massas. Nunca os seus destinatários serão as grandes massas. O Jorge é culto, tem um humor sofisticado, terá sempre um público limitado e, desculpa Jorge, esse exclusivismo que nós partilhamos aqui faz parte da grandeza da tua criação. Podes fazer muitos livros, podes fazer muitas edições, espero que sejas um sucesso também no plano da letra de forma, mas a tua grandeza é o exclusivismo, é o pequeno ambiente a que tu te destinas, é o pequeno, relativamente pequeno grupo de pessoas que podem perceber o teu pensamento, a tua graça e a tua inteligência. Que poderia fazer eu, que leio o Jorge todos os dias, há muitos anos, que poderia fazer eu em honra do Dalai Lima, que me agrada, que me anima todos os dias? Apenas dizer diante de tanta gente, tua amiga e tua admiradora, que mereces um grande agradecimento, a minha homenagem, sem graça, mas com coração. Muita graça. Se dúvidas houvesse relativamente ao António apresentar o meu livro, era se ele teria a pachorra de vir do Porto até aqui para dizer coisas tão bonitas. E eu espero que isto esteja bem gravado, porque eu fiquei a aprender imensas coisas sobre mim. E tu até a vaidade leva-me a acreditar que são quase todas verdade. Eu não vou falar de improviso, resolvi escrever aqui umas coisas, porque sempre que falo de improviso esqueço-me de metade. E o que eu queria dizer é que o António, curiosamente, tem aqui a mesma expressão que ele próprio usou, não por acaso, é um amigo de longa data. Pode-se dizer que temos muita praia juntos, mais precisamente nos verões de 73 e 74, na Praia de Mira. Que reparem bem, são o que antecede. Não te estiques. Já lá vais. Que são o que antecede e o que sucede ao 25 de Abril. Só por causa disso já era difícil esquecer. Os americanos têm o 11 de Setembro, nós temos o 25 de Abril. Todos sabem onde estavam quando as torres caíram, todos sabemos onde estávamos quando o Marcelo caiu. Eu, o António, a Rita, que éramos os mais da mesma idade, e os irmãos mais novos, o Vasco, que hoje em dia é, sem desfazer, é talvez o maior especialista mundial em Dalai Lima. Depois do que tu disseste, já não tenho a certeza. Tinha na altura, 4 anos, uma coisa assim, 4, 5 anos. E depois o Kikas, a Zica, a Bia, o Pedro Porto, estávamos na praia nessa altura, antes e depois. Isto para mim foi fundamental. Parte da minha formação foi feita ali, com os meus 12 anos, a beber da sabedoria dos 14 ou 15 anos do António. Fiquei a saber coisas sobre a Revolução que
que não vinham nos jornais. Estou um bocado aterrorizado. Nomeadamente, informações secretas que o António ouvira pessoalmente de agentes da CIA. É verdade. Há muita coisa, as pessoas queixam-se que eu digo coisas e que as pessoas não se lembram de ter dito. O apresentador de Coimbra vai se queixar da mesma coisa, sempre se queixou, mas é verdade, tenho uma memória de elefante. Mas também ouvi através de ti os últimos LPs do Emerson Lake and Palmer, que eu não sabia o que era, pasme-se, e sobretudo, ouvi através de ti as minhas primeiras andotas do Menino Reboredo. Todas fantásticas, todas uma pedrada no charco para aquele menino, este menino, que vinha de um colégio interno na província. Como, por exemplo, a do carregamento de pinguins que chegou ao cais de Alcântara. Infelizmente, há demasiadas senhoras na sala para poder contar. Aposto que o António já não se lembra da anedota. Lembras-te? Aquela é mesmo boa, portanto, o António não se ia esquecer. E era mesmo assim, do cais de Alcântara. Eu podia ter alterado agora para Santa Apolónia, mas é mesmo assim do cais de Alcântara. Mal eu sabia na altura onde é que era Alcântara. Mas eu nunca mais a esqueci. E a partir daí, já em Coimbra, quando os outros contavam anedotas do menino Zezinho, eu contava anedotas do menino Reboredo. E tornava-me instantaneamente rei da festa. E perguntavam-me, quem é que te a contou? E eu respondia, um gajo que era praticamente agente da CIA. Foi, portanto, com este senhor que o meu sentido de humor se começou a formar. E daí tê-lo convidado, se ainda não perceberam. Mas faltava a capacidade de entrar em ação. O Vasco não te disse nada do que eu te vou dizer, pois não? Não, por isso é que este meu ar aterrorizado. Não é caso para isso. E aí ocorreu um episódio decisivo do qual António seguramente não se lembra, lá está, e que me fez perceber que quando acreditamos muito numa coisa, nada nos impede de a conseguir. Estávamos vários do grupo a dar uma voltinha junto à lagoa, à Barrinha de Mira, de manhã, antes de irmos até ao mar. Não sei porquê, mas estávamos todos vestidos a preceito, calças, sapatinhos. Este não, quando passámos por uma prancha de saltos que havia na lagoa, não sei se te lembras, no tempo em que a ASAI não fechava parques infantis, e foi então que alguém disse, não sei se foi o Kikas, se foi o Pedro Porto, lançou um desafio ao António. Não és homem nem és nada se não te mandares daqui vestidinho e tens direito a 20 paus. Que era o equivalente hoje em dia a, enfim, fazer as contas. O António estava vestido à queque, que era como se dizia então em Coimbra, não sei se ainda se diz, o Betinho daqui de Lisboa. Camisinha, pullover de losangos, que na altura não era Posidónio, jeans de marca, sapatinhos de luva, é uma coisa que ninguém deve saber o que é sapatinho de luva. Mas nem hesitou, caminhou a passada larga para a prancha e antes que nós pudéssemos dizer Santo António, já ele nadava de volta para reclamar o bilhete premiado. Lembras-te disto? Havia muita pobreza nessa. Confesso-vos que nos meus 12 anos, e perante a rapidez com que tudo se desenrolou, fiquei absolutamente siderado. E quando consegui finalmente recuperar a fala, disse para o Kikas, este gajo aqui num dia vai fazer a reforma do IRC. Obrigado, António, por todas as mentiras piadosas com A que contaste sobre mim. Tenho mais uns quantos agradecimentos a fazer, aguentem-se. Em primeiro lugar, ao João Paulo Coutrinho, o meu novo editor. Há coisa de um ano propuseram-me para dar leitor. O jogo foi o António Araújo. Espero não estar a ser injusto com ninguém. Senti um certo orgulho por ter o fundador da BDTeca na Dalai-lista. Ao fim de algum tempo de diálogos simpáticos, disse que me queria editar. Fomos almoçar e confirmei que ele estava mesmo interessado e que sabia o que estava a fazer. Avançámos e ao longo do processo, nem sempre fácil, que desagua hoje aqui, apreciei a imensa calma com que ele lidava com os contratempos. Eu não tenho o melhor dos feitios do mundo e se ao longo de todo este processo isso não se notou, digo eu, o mérito é em grande parte dele. Diria que é o princípio de uma bela amizade, mas como nem eu sou o Humphrey Bogart, nem tu és Ingrid Bergman, direi apenas paneleirices não. Fátima, depois explicas ao Francisco. Tá bem? Uma palavra para a autora deste grafismo, Elizabeth, que eu não sei se está aqui. Está. Elizabeth, põe a mãozinha no ar. O grafismo dos outros dois livros do Dalai,
trouxe aqui por nostalgia, foi feito por mim e diria que não estava mal de todo. Mas este supera todas as minhas expectativas. Finalmente percebi porque é que isto se chama um exemplar. Obrigado, Elizabeth. Obrigado ao João Távora, que ofereceu os seus préstimos para registar este evento e, como eu vos digo, faço mesmo questão de ter isto registado e enfim, ele diz que vai pôr no Facebook e tudo isso, mas isso o João é que percebe e tenho a certeza absoluta que vai ficar genial. E agora a todos os meus daleitores, os da Dalai Lista, que recebem todos os dias o PDL por e-mail, os do Facebook, os do Twitter, aos aqui de todas as extrações, amigos, família, parceiros de caminhadas do monte, clientes, fornecedores, governantes, assessores, escuteiros, bloggers, professores, pais, beatos, nobres e republicanos, monárquicos, absolutistas e retintos esquerdistas. Esta não é para si, ó Sérgio. Eu não aspirava a tê-lo aqui e ter este gosto que eu já lhe disse e digo agora outra vez que, de facto, e sei que isto soa a clichê, a lugar comum, mas sou seu fã, parece que o António também, essa nunca tínhamos falado, desde o Liberdade. Obrigado por estar aqui também. Monárquicos absolutistas e retintos esquerdistas, amigos de infância e organizadores de combates de cães. Há 10 anos que me aturam, 5 dias por semana, 2 vezes por dia, ou mais ainda se o Benfica perde, se o Benfica ganha, ou se o Santana Lopes se candidata a mais alguma coisa. Deixem-me realçar um dos mais novos, mas que entrou diretamente para a lista, para o lugar de decano, com os seus veneráveis 93 anos, que não sei se não são já 94, e a sua enorme juventude. Falo do Sr. Dom Sigismundo de Bragança, que me honra com a sua presença. 88? Então andaram-me a enganar. Eu estou naquela fase em que posso dizer uma enormidade e as pessoas pensam que é piada. Mas é o decano, Dom Sigismundo, seguramente. Me honra com a sua presença aqui na Dalai Lista e que é companheiro de humorismo espalhando aforismos brilhantes no seu blog. Mas falo de todos. Como é que nunca usaram o Instituto do Reply em branco para serem libertados das listas? Com exceção de um punhado de benfiquistas que depois pediram para voltar. Os vossos feedbacks é que me fazem mexer. E já fiz várias amizades, não exagero, aqui, traduzidas em centenas de trocas de e-mails, apesar de alguns destes da leitores nunca os terem encontrado ao vivo. Parafraseando o Batista Bastos, obrigado por fazerem o favor de ser meus amigos. E honra-me ter entrado para o blog ao longo destes anos certas e determinadas individualidades, citando de novo o Batista Bastos, cujo trabalho me habituei a apreciar. Last but not James last, uma palavra para a Dalai Dama e Dalai Mini. Fátima, Francisco, obrigado por saberem que o meu gênio é do tipo mau gênio e ainda assim terem paciência inesgotável comigo e estarem sempre ao meu lado. Obrigado pelos PDLs que já disseram sem repararem que os tinham dito e que eu só tive tempo de apanhar e apontar. Fátima, Dalai Dama, ao fim de 10 anos, escusavas de fazer triagem dos PDLs que mandas para os amigos e colegas. Já devias saber que o Dalai não se leva nada a mal. Um pouco de fé em mim, mulher. Francisco, Dalai Mini, és o meu herói. O teu sentido de humor faz-me esperar que um dia os pensamentos de Dalai Lima tenham continuador à altura. Garanto que um dia vais crescer e perceber os disparates só para adultos que o teu pai diz neste livro e nos outros. E sempre que abre a boca. Espero que quando isso acontecer faças o favor de nos explicar. Obrigado.